Bom dia, meus amigos, companheiros da regulação, companheiras de trabalho, estudantes, diretores, acadêmicos. Com muito prazer, agradeço a todos que nos acompanham em mais um evento virtual realizado pela Agência Reguladora, pela Associação Brasileira de Agências de Regulação, a ABAR, nossa queridíssima ABAR. Aproveito e cumprimento a ABAR na pessoa de seu presidente, Dr. Fernando Alfredo Franco, e nessa ocasião ao nosso secretário Silvio Diniz, por sedimentar debates de temas relevantes, atuais e necessários aos avanços da regulação no cenário brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou a Flavine Mendes, procuradora-geral da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, secretária executiva da Câmara Jurídica da ABAR, mestre em Direito e atualmente doutorando em Políticas Públicas pela UFRJ. Tá? E por falar na agência que eu trabalho, agradeço muito à Genersa, na pessoa de seu novo presidente, Dr. Tiago Mohamed, por sedimentar também temas, por compartilhar, por apoiar a experiência regulatória. Aproveito aqui igualmente para manifestar as boas-vindas aos nossos ilustres expositores, doutores, Carlos Roberto de Oliveira, tá? Nosso iluminado professor Dr. Marçal Justin Filho, a doutora Carlin Albert Neibor e doutora Viviane de Carvalho Magalhães Rodrigues. Nessa manhã, nós vamos compartilhar, nossos expositores compartilharão conosco suas percepções, cada qual dentro de seu ângulo de análise específico, no que toca ao tema contratos regulados e Covid. Isto posto, nos compete aproveitar muito bem o nosso tempo, a nossa manhã, as experiências advindas dos nossos luminares, nossos especialistas em direito público, especialistas na regulação, tá? As propostas, né, os comentários, e lembra todo mundo a importância de responder à pesquisa de satisfação da ABAR, que será colocada aqui no nosso campo específico, né, no nosso painel, no nosso campo destinado ao nosso bate-papo, tá? Por que é importante todo mundo responder? Porque através dela a gente aprimora nossos serviços, a gente aprimora a qualidade dos debates, a gente aprimora, a gente enriquece, a gente traz novas propostas de debate, a gente dá prosseguimento às sugestões advindas dos nossos expositores. Então é muito importante que todos estejam atentos, tá? E respondam ao final a nossa pesquisa. Dando agora início formal ao nosso painel, o que motivou, né, a gente, o nosso amigo Carlos, Roberto, a propor o tema, né? A dimensão, gente, econômica inimaginável da Covid-19 vem trazendo muitas repercussões no nosso cenário, tá? E em virtude dessa repercussão, cada vez mais a gente vem demandando atuação coparticipativa com vários segmentos. Em paralelo, a gente está vendo, a gente acompanha a mídia, né, os jornais, as repercussões, no segmento principalmente econômico dos serviços aéreos, né, onde a demanda reduziu drasticamente, tá? A receita no setor, o impacto, assumiu grandes proporções, vem assumindo grandes proporções. E o que acontece nesse segmento? A pergunta que se faz é: o que esperar no que toca às concessões aeroportuárias em termos de futuro? Tá? E em virtude dos grandes desafios e as dimensões de risco, o nosso painel vai abraçar também as discussões envolvendo os tribunais de contas, tá? A magnitude da relação do Tribunal de Contas com as agências reguladoras. Diante dessas considerações, provocações iniciais, e para melhor aproveitar nosso tempo, eu vou passar a palavra agora ao Dr. Carlos Roberto de Oliveira,
Ele é diretor administrativo e financeiro da Ares PCJ, doutor e mestre pela USP, diretor administrativo e financeiro da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Ares PCJ. Ele é membro da Câmara Técnica de Saneamento da Associação Brasileira de Agências de Regulação. Dr. Carlos vai abordar conosco os impactos regulatórios das concessões em curso. Mais uma vez, seja bem-vindo, Dr. Carlos, ao nosso painel virtual, com a palavra. Obrigado, Flavine. Gostaria de agradecer o convite, mais um evento da ABAR. Gostaria também de cumprimentar os nossos amigos aqui que compõem esse painel e aos colegas reguladores que sempre estão conosco nos debates sobre os assuntos de regulação. Esse painel de hoje, de forma específica, ele traz algumas particularidades com algumas discussões que a gente não travou ainda no âmbito tanto da Câmara Técnica de Saneamento, da Câmara Técnica Jurídica, e a gente tenta trazer para esse aspecto da ABAR, no âmbito da ABAR, um pouco de discussão mais ampla sobre os problemas do Covid. Então, contratos regulados, a gente tem falado muito sobre contratos de saneamento, e talvez esse é o tema central que me traz aqui, e o professor Marçal e as demais colegas vão tratar de outros assuntos mais específicos, mas essa visão um pouco mais integrada da ideia de contratação do poder público e os impactos que a Covid tem em várias modelagens de contratação, talvez traga para nós, que somos muito afetos à área de saneamento, uma visão um pouco mais ampla do que vem pela frente. Nós temos dificuldades no saneamento, temos dificuldades no gás, já conhecemos, temos dificuldade de energia elétrica, mas a gente vai ter a oportunidade de ter uma visão um pouco mais abrangente sobre esses assuntos. Mas me atendo um pouquinho mais àquilo que me foi passado, né, tentando trazer um pouco dos aspectos relevantes que nós vivenciamos dentro da ABAR, enquanto reguladores, eu gostaria de pontuar algumas coisas que já são comuns, que nós já conhecemos, e trazer um pouquinho do que a gente pensa de novidades. Só para tentar contextualizar e tentar trazer uma forma mais genérica de conhecimento para aqueles que ainda não participam das nossas discussões, né, é importante entender que no saneamento, né, não só a regulação, mas a própria prestação de serviço de saneamento tem algumas particularidades que a gente não encontra em outros serviços públicos delegados e concedidos. Nós temos algumas questões muito relevantes que a gente discute há bastante tempo já, e uma delas é a questão da titularidade do saneamento. Então, isso faz toda a diferença quando eu penso em regulação, a questão da titularidade. Então, uma discussão que já é bastante conhecida, essa ideia de que a titularidade municipal, né, ela traz responsabilidades para o município e ela traz impactos diretos para a regulação. Então, a partir do momento que eu compreendo que a regulação ela tem essas particularidades no saneamento, isso traz uma nova modalidade de pensamento para a regulação. Então, o primeiro ponto é entender que o saneamento ele tem essa grande diferenciação de outros serviços, que com a titularidade municipal, eu passo a ter prerrogativas e decisões no âmbito municipal. E quando eu tenho essa prerrogativa municipal, isso traz aspectos jurídicos muito relevantes. Mas ainda nós sabemos que a titularidade municipal, ela tem alguma variação quando nós falamos em regiões metropolitanas, que é aquela possibilidade ainda de existir uma titularidade compartilhada quando eu estou inserido no âmbito de uma região metropolitana. Então, isso traz uma complexidade muito grande, né? Então, quando a gente vê essas grandes disputas sobre questões envolvendo saneamento, que tem essa matriz da titularidade municipal como muito fortes, a gente percebe que quando entramos no âmbito da região metropolitana, nós temos dificuldades ainda maiores. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que quando eu penso em problemas relacionados com a pandemia, eu ainda tenho muitos problemas que são anteriores à pandemia, que são as discussões e as disputas entre titularidade municipal, titularidade compartilhada. Isso traz para a gente, na regulação, muitos problemas de ordem prática, né? Porque a partir do momento em que nós entendemos que essa titularidade ela é municipal ou compartilhada, aí a gente passa para o segundo ponto, que seriam essas grandes possibilidades de modelagem da prestação do serviço.
Então, já que eu tenho uma decisão no âmbito municipal, né, então o prestador de serviço ele pode ter várias particularidades e várias modelagens. Então, nós já temos conversado muito sobre isso, né, que a regulação no saneamento ela traz grandes dificuldades quando eu tenho várias modelagens de prestação de serviço. E que modelagens são essas? A prestação de serviço ela pode ser direta, né, o município pode prestar o serviço de forma direta através de um departamento, de uma secretaria. Essa prestação de serviço pode ser indireta através de uma autarquia municipal, e aí nós estaríamos diante de uma modelagem que não prevê e não tem a possibilidade de um contrato. Então, nós estamos falando sobre contratos aqui, mas nós vamos encontrar muitas e muitas hipóteses onde eu não tenho sequer um contrato para prestação de serviço. E quando eu busco mais ou menos esse número para a gente conseguir sintonizar qual é a ordem de grandeza, nós temos aproximadamente de 1.800 a quase 2.000 municípios brasileiros que têm prestação ou por autarquia ou por prestação direta. Então, como é que eu posso pensar em equilíbrio econômico-financeiro, em padronização, em regras onde eu não tenho contratos? Então, essa é uma realidade do saneamento, né? Quase 2.000 municípios brasileiros têm prestação direta ou indireta, ou seja, por autarquia ou essa prestação feita por uma secretaria municipal. Então, isso já traz um problema para a gente, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, de como é que eu vou formatar uma ideia de equilíbrio financeiro, regras sem a existência de um contrato. Então, isso talvez seja a grande diferença do saneamento básico em relação a outros setores que são regulados. Mas nós temos ainda a prestação de serviço por contrato, né? E aí nós temos um número não tão expressivo, mas que começa a crescer bastante, de contratos de concessão, lá nos padrões da Lei 8987 de 95. E temos ainda um número bastante grande de prestações de serviço no âmbito estadual, que seriam os contratos de programa. Então, a gente percebe aí que nós temos esses dois grandes modelos que eu poderia dividir para pensar ações regulatórias agora em época de pandemia. Como é que nós vamos tratar prestação sem contrato e prestação com contrato, né? Mas ainda a gente sabe que no Brasil, uma realidade que é bastante presente, né, mesmo onde eu tenho prestação de serviço com contrato, né, prestado por companhias estaduais, é muito comum que esses contratos ou não existam, né, que é a chamada prestação precária, ou contratos que já estão vencidos também, né? Então, mais uma dificuldade, e essa é uma outra particularidade quando a gente fala em relação ao saneamento, é que nós temos, às vezes, uma prestação que deveria ser contratualizada, porque a lei assim prevê, mas esses contratos ainda não foram firmados, não existem, estão em fase de negociação, mas a prestação já ocorre. Então, dentro desse contexto todo que foi proposto, né, aqui para mim falar um pouquinho dos aspectos regulatórios, eu consigo dividir então em dois grandes grupos. Primeiro, pensar a ideia da titularidade, que ela pode ser uma titularidade municipal ou vai ser compartilhada quando estamos no âmbito metropolitano, que traz reflexos. E o segundo grupo que é entender o que são essas prestações por contrato ou sem contrato. Então, diante desse aspecto, dá para a gente perceber que essa multiplicidade de modelagens, essa multiplicidade de modelos que podem ser implementados para a prestação, eles têm um impacto direto naquilo que seria uma ação regulatória. Então, sendo bastante objetivo, dá para se perceber que quando eu trato de energia elétrica, eu tenho uma competência regulatória federal, eu tenho um modelo que é praticamente unificado de contratações, um contrato meio que padrão, né, que só tem as especificidades de cada região, mas eu tenho uma agência reguladora nacional e tenho um modelo padronizado para os contratos. Quando eu falo em saneamento, eu tenho uma prestação pulverizada, porque ela pode ser direta e indireta, por contrato de concessão ou ainda por contrato de programa, e tem essa possibilidade de regulação que ela vai variar de acordo também com essa modelagem que foi criada. Como a gente sabe, né, eu posso ter, então, já que a titularidade é municipal, eu posso ter agência reguladora municipal, posso ter agência reguladora regional e posso ter agência reguladora estadual, o que traz também essa multiplicidade de modelos regulatórios.
Então, dá para se perceber que existe ali dentro do cenário do saneamento, né, algumas particularidades que não se percebe em outras áreas de regulação. E como é que a gente faz para tratar em época de pandemia com esse modelo tão diversificado, né? Com titularidade compartilhada ou não, com contratação através de contrato de concessão de programa ou com prestação direta? Como é que a gente consegue trabalhar um cenário tão múltiplo como esse, né? O que a gente trouxe, então, aqui de perspectiva e de ideia, né? A ABAR, preocupada com essa modelagem, né, tão múltipla que existe dentro do saneamento, né, ela instituiu um grupo, né, agora no mês de maio, que nós trabalhamos algumas questões que nós chamamos de 20 recomendações regulatórias diante da pandemia. Então, a ABAR ela instituiu um grupo, nós tivemos vários colegas reguladores que participaram, né? E aí eu queria agradecer a disponibilidade desses colegas que integraram esse grupo, que foi o nosso colega Alceu, da Arce do Ceará, tivemos o Ananias, da Arisbe, lá de Minas, eu representando a Ares PCJ, o Cássio, representando a ADASA, o Luiz Antônio pela Arcesp, Samuel pela Arsai de Minas, tivemos também o Timóteo, da Arisbe, lá de Minas Gerais, e a Vanessa, da ADASA. Né? Nós trabalhamos algumas questões envolvendo essas 20 recomendações, né? Tivemos aqui como o nosso coordenador desse trabalho, o nosso vice-presidente da ABAR, o Jorge Werneck, também da ADASA, e é um documento que vai circular a partir de agora e vai passar a ser bastante discutido no âmbito da ABAR. Ou seja, já que nós temos uma multiplicidade muito grande de modelos de prestação, de modelos regulatórios, quais seriam algumas diretrizes que poderiam ser emitidas pela própria ABAR? Ou seja, quais seriam recomendações que as agências reguladoras deveriam tomar como norte até para que tenhamos uma segurança jurídica mínima, né? Então, essas 20 recomendações, elas vão circular logo em breve, elas passaram por algumas adaptações, mas eu queria trazer apenas alguns pontos aqui, até para fechar dentro dos meus 15 minutos. Quais seriam, dentro dos aspectos jurídicos e institucionais, algumas recomendações para que a gente pudesse trazer previsibilidade para a prestação? E aí eu falo muito dessa palavra previsibilidade, que é uma grande preocupação, né, hoje dentro da ABAR e dentro das agências reguladoras, para que a gente tenha alguma uniformidade de regras para os nossos prestadores. Então, acho que essa ideia, né, até num contraponto daquilo que seria a norma de referência da Agência Nacional de Águas, né, eu trago a ANA como aquela que emite norma de referência diante de um pretexto que as agências, né, não têm uma sintonia e que tem uma dissonância muito grande entre regras emitidas por elas. Mas a gente entende que é muito possível, né, dentro desse ambiente de discussão que nós temos na ABAR, nas câmaras técnicas, nesses encontros que nós temos, que a gente possa criar algum ambiente que tenha algumas regras que sejam mais ou menos, é lógico que as particularidades existem, mas é possível que nós tenhamos algumas regras que sejam aplicáveis a todo mundo. E aí, dentro dessas 20 recomendações, a gente trata de forma bem clara esses dois grupos que eu tratei para vocês nos aspectos jurídicos. Como é que nós vamos tratar diante da pandemia, né? Prestação de serviço onde eu tenho contrato de concessão e contrato de programa, e como é que eu vou tratar, dentro do âmbito da pandemia, aqueles que não têm contrato. E aí a grande regra, né, talvez o grande mote que a gente traz, dividindo esses dois grupos, é que nós temos, primeiro, né, que acionar junto aos regulados o dever de informar. É muito importante que as agências reguladoras recebam as informações. Nós vamos ouvir bastante, já ouvimos muito em outros encontros, que nós temos problemas de receita, que nós temos problemas de custos, né? Mas essas informações precisam chegar até a agência reguladora. Então, uma das preocupações é que nós não conseguimos ainda mensurar nesse momento qual é o impacto da pandemia. Mas nós precisamos de informações para que no futuro próximo, em eventuais reequilíbrios, a gente tenha informação confiável, informação acurada, para que a gente possa fazer qualquer tipo de reequacionamento. Então, essa ideia do dever de informar, em que eu diminuo a simetria de informações, é um dos pontos bastante relevantes. Em relação aos contratos,
né, nós temos que enfrentar ainda a questão da matriz de risco, como é que ficou essa distribuição de responsabilidades diante desse evento de força maior, de caso fortuito, como é que nós vamos trabalhar esse aspecto, né? Se existirem cláusulas negociais autocompositivas, ou seja, possibilidade de colocar regulador como intermediador de concedente e concessionária para discutirem essas dificuldades desse momento, né? São assuntos bastante importantes e relevantes para esse tipo de contratação. Onde nós não temos contrato, o que é que a segunda recomendação vai trazer? Os aspectos jurídicos, né? Vai trazer essa preocupação da agência reguladora criar procedimentos através de resolução, de deliberação, para que possa existir esse fluxo de informações, esse fluxo de documentos, né? Como é que estão ocorrendo isenções, prorrogações de pagamentos, né? Ações emergenciais, para que o regulador ele possa tomar ações. Então, essas recomendações elas serão agora circuladas. É muito importante que elas sejam observadas dentro das possibilidades de cada regulador, para que a gente possa, no âmbito da ABAR, criar essa modelagem necessária de sintonia de normatização, né? Então, eu queria só agradecer aqui a participação, depois a gente pode discutir um pouquinho mais no final com as perguntas, mas entender que essas dificuldades que a gente enfrenta com a pandemia, elas têm que ser pensadas de uma forma muito integrada. Essa proposta de diretrizes da ABAR é um primeiro movimento muito interessante de padronização. Sabemos, e aqui tentei de forma bastante breve, expor sobre essas dificuldades que temos, porque temos muitas modelagens de prestação de serviço, mas é possível, né, uma padronização mínima de regramentos, uma ideia de que mesmo com contrato ou sem contrato, nós podemos sim criar normas regulatórias, e mesmo a agência reguladora em qualquer âmbito de prestação, municipal, intermunicipal ou estadual, ela consegue também agir, né, de forma bastante coerente, tendo acesso às informações e prestando alguns serviços bastante relevantes, inclusive para os prestadores que têm muitas dificuldades nesse momento. Então era isso, muito obrigado, Flavine. Devolvo a palavra e fico à disposição para as nossas considerações ao final. Obrigada, doutor Carlos. Sempre muito objetivo, prático em suas correlações e muito gratificante ouvir suas palavras no que se refere à correlação dos modelos regulatórios à luz dos impactos que estamos vivendo com a Covid e, mais ainda, à luz de uma segurança jurídica maior, envolvendo esse trabalho e parceria da ABAR. Muito gratificante, parabéns, tá? E, ao final, a gente abre para os debates. Convido agora a doutora Carlin Albert Neibor. Ela é advogada, doutoranda e mestra em Direito do Estado pela USP. Ela é professora de pós-graduação da Unibrasil e da Universidade Positivo, árbitra da Câmara de Arbitragem e Mediação da FIEP. A Carlin falará agora sobre as competências do membro e TCE perante as agências reguladoras. Como eu disse, o olhar da abordagem vai envolver o TCE, as competências diante dos desafios e as dimensões dos riscos, né, que se acumulam na nossa sociedade atual. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, doutora Carlin, e com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, Flavine, eu agradeço aí a gentileza, agradeço a organização e o convite da ABAR, sempre muito atuais e prestando esses relevantes serviços aí de informação e diálogo no setor e entre as agências. Me foi proposto, e eu me propus, a falar de competências dos Estados-membros e dos tribunais de contas com relação às agências e, evidentemente, competências que já existem desde antes da pandemia. Nesse ponto não temos aí novidades, mas temos problemas a serem enfrentados e a minha proposta é a mais de identificar esses problemas e tentarmos aí conversar a respeito disso pelas dificuldades que iremos enfrentar. E eu penso aí em tratar disso com relação a dois aspectos.
Primeiro, o de edição de normas, leis e decretos por estados que afetam serviços e atividades reguladas, objeto de regulação de outra entidade, especialmente aí de âmbito federal, mas esse esquema também pode ser aplicado aos outros conflitos eventuais entre competências regulatórias dos entes federados. Esse é um primeiro aspecto da edição dessas normas, leis e decretos de estados que, por exemplo, afetam serviços e atividades reguladas federais, e também delimitação das medidas de controle, como age o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, no controle aí, das medidas tomadas pelas agências, pelos reguladores, os técnicos, os diretores, e tentar desvendar aí um pouquinho, identificar pelo menos quais são as diretrizes tomadas pelos tribunais de contas. No primeiro ponto, como enfrentamos então leis que principalmente restringem, flexibilizam, suspendem pagamentos de tarifas de serviços regulados? Existe aí em especial no STF já 3 ações, as ADINs 6376, 6405 e 6406, tratando de leis estaduais que suspenderam, flexibilizaram pagamentos ou restringiram suspensões de pagamentos de tarifa no âmbito dos serviços de energia elétrica. E essa questão se reflete, evidentemente, em outros serviços de outras esferas federativas, como transporte e saneamento, como falou aí o nosso colega, o Carlos Roberto. Temos exemplos práticos já, temos as ADINs no STF sobre questão de interferência na regulação federal de energia e nos serviços regulados. Temos aí um exemplo de um decreto estadual no Amazonas que suspendeu o transporte fluvial no Rio Amazonas, é uma outra questão que chegou aos nossos tribunais. Nesse caso, por exemplo, o Poder Judiciário inicialmente suspendeu os efeitos do decreto, disse que não teria havido recomendação da Anvisa para suspender transportes, o que seria uma exigência da Lei 13.979, lá no artigo 3º, inciso 6º, suspendeu o decreto e declarou a inconstitucionalidade incidental desse dispositivo da Lei 13.979. Qual que foi a postura do STF? Monocrática ainda. O STF produziu uma decisão que atende as duas necessidades, uma decisão salomônica, digamos assim. O STF suspendeu a decisão no ponto em que declarou a inconstitucionalidade incidental do dispositivo da Lei 13.979, mas manteve o efeito prático pretendido, que é o da suspensão do transporte fluvial no Rio Amazonas. Os fundamentos da decisão são, primeiro, em tese, uma omissão, segundo essa decisão, da Anvisa, em estabelecer critérios para suspensão ou não desse transporte, mas principalmente, esse é o fundamento, me parece, como razão de decidir mesmo, o fato de não se tratar de transporte de caráter essencial, porque a medida versava sobre transporte de passageiros. Mas a postura do STF já nos mostra, em tese e do meu ponto de vista, uma tendência aí do que virá pela frente. Medidas que acomodam as expectativas de todos os envolvidos. E como então decidirá o STF sobre quando tiver em vista leis que, por exemplo, suspendem pagamentos de tarifas de serviços públicos essenciais, como temos aí o exemplo dessas ADINs que versam sobre energia elétrica.
Evidentemente, eu não sei, é uma questão difícil, mas eu sei que a tendência do STF, se o STF seguir a jurisprudência que produziu até hoje, as leis podem ser declaradas inconstitucionais, porque o STF tem farta jurisprudência já de longa data, tratando de pacto federativo, do descabimento de lei alterar equação econômico-financeira de contrato sem prever recursos alternativos. Há precedentes aí mais antigos já de tarifa, isenção de tarifa de pedágio de motocicleta por lei estadual, não cabe. Determinação de lei estadual para enterrar fios de energia, não cabe. A regulação aí é estritamente federal. Se o STF seguir a jurisprudência até agora firmada, a tendência é de que essas leis sejam declaradas inconstitucionais. Claro que temos aí um fator de descrime novo, né, que diz respeito à pandemia, então aguardamos com ansiedade as decisões do STF, que vão evidenciar aí qual que será o caminho que vai ser tomado para essa situação extraordinária. De qualquer modo, a legislação estabelece que deve haver articulação prévia entre entidades, agências, Estado, município, União, caso haja atuação tendente a afetar serviços, por exemplo, federais, como prevê a Lei 13.979. As agências já, me parece que são as entidades mais acostumadas à interação entre si, a integração e a articulação. Isso, com certeza, não é um problema para as agências. E antes mesmo da Lei 13.979, a gente já podia pensar em soluções, e me parece, do meu ponto de vista, que em situações extraordinárias como essa, em que a segurança jurídica permanece sendo um valor a ser perseguido, mas sabemos que temos aí riscos extraordinários e a realidade é muito diferente do que nós imaginamos, me parece que o direito já confere soluções, antes ainda da Lei 13.979, e que dizem respeito a sentar e conversar. O valor do diálogo parece que numa situação de dificuldade extraordinária tomou aí uma dimensão muito maior. E eu cito especificamente o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai tratar de acordos para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, conforme os requisitos lá do artigo 26, que se busca, então, uma solução jurídica proporcional e razoável pelos envolvidos através de uma atuação concertada de entidades públicas. E cito também o artigo 32 da Lei 13.140, para tratar de autocomposição de conflitos dentro da administração pública. Bom, esperamos, então, atuações concertadas e teremos de enfrentar no futuro como os tribunais de contas vão agir perante essas decisões de agências, enfrentando aí essas dificuldades extraordinárias. A missão institucional dos reguladores nesse momento é ainda mais importante do que sempre foi. Terão de lidar aí com serviços essenciais e atividades essenciais e se sujeitam ao controle externo pelo Tribunal de Contas. O que os tribunais de contas dizem sobre controle de agências? Os tribunais de contas dizem que o controle não deve atingir o mérito da regulação, que o controle é de segunda ordem, que o controle deve visar apenas aos requisitos legais e ao cumprimento dos requisitos legais para a regulação, que nesse âmbito a jurisdição do Tribunal de Contas é plena para atos e omissões que se desviem
de requisitos legais na atuação de agências. E os tribunais de contas vão dizer que para competências vinculadas das agências, os tribunais de contas emitem determinações, se houver aí algum vício, aí, alguma invalidade. E para competências discricionárias, os tribunais de contas emitiriam, então, recomendações. E não caberia aos tribunais de contas, isso é evidente para todos nós, dizer quais seriam os aspectos que têm que ser levados em consideração na regulação. Já temos aí algumas decisões de tribunais de contas. Tribunal de Contas de São Paulo já tratou de planos de novas concessões propostos aí por Estado e agências e já considerou a dificuldade de manter os planos de negócios que subsidiariam essas concessões pela deterioração das expectativas de mercado como consequência da pandemia. Então, talvez a gente possa esperar atuações dos tribunais de contas nesse sentido, pedindo aí uma cautela extraordinária para que as coisas não andem tanto adiante, tendo em vista a situação econômica do país. E já há decisões também, isso de antes da pandemia, com as quais temos de lidar e nos acautelar, de tribunais de contas multando pessoalmente diretores de agências que, em tese, não teriam analisado dados técnicos, as instruções técnicas internas da própria agência, e não teriam analisado contribuições de audiências públicas. Já mandou também os tribunais de contas a agência realinhar a sua regulação a objetivos de política pública, isso como determinação, e já recomendou também avaliar que tipo de regulação a agência deve praticar, se por custos, se por incentivos. E a gente se pergunta, então, se é verdadeiro que o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, fazem controle de segunda ordem do mérito aí da regulação. Isso me chamou a atenção, essa questão, quem me chamou a atenção para essa questão foi o Marçal Justen Neto, não o Marçal que fala na sequência, e ele me expôs aí um caso muito interessante dos sistemas de bandeiras tarifárias. E me fez pensar, até que medida uma recomendação do Tribunal de Contas, não uma determinação, não afeta o mérito da regulação. E o que vai caber com esse controle aí, que é intenso, para os gestores, para os técnicos e para os diretores das agências, aí para os nossos reguladores. A motivação. O Tribunal de Contas somente penaliza se há erro grosseiro, isso antes mesmo das legislações mais recentes tratando do assunto. O erro grosseiro para o Tribunal de Contas é um erro de grave inobservância de um dever de cuidado. Então, temos aí uma retomada da importância do dever de precaução, de cautela regulatória e de motivação. Se o ato estiver adequadamente motivado, considerar as circunstâncias técnicas, considerar as contribuições da sociedade civil, não cabe responsabilização por parte do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas. Era o que eu tinha para compartilhar com os senhores, eu agradeço e fico à disposição. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carlin. As suas palavras foram fundamentais, porque hoje o que a gente vive na regulação, as discussões que a gente leva para a nossa Câmara Técnica Jurídica, é o limite de atuação dos tribunais de contas, o que esperar, quais são as determinantes dessa atuação, o que os reguladores melhorar esse diálogo e, mais do que isso, reforçou o estado de racionalidade preponderante à luz das ideias trazidas pela LINSB, né? A gente está com uma lei agora alterada recentemente, então o momento é diálogo, é parceria, é a coparticipação, é o diálogo, é a racionalidade.
muito grata, né? Eu gostei muito das suas considerações pela frente. Na sequência, passo agora a palavra à doutora Viviane de Carvalho Magalhães Rodrigues. Hoje eu sou diretora jurídica, responsável pela administração do contrato de concessão e compliance da concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, Rio Galeão. Tenho MBA em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. Trabalho em infraestrutura já há alguns anos, em privatizações. Atuei por 14 anos no Veirano Advogados. Depois fui responsável pelas operações no Cone Sul da Wärtsilä Brasil e desde 2017 estou aqui no Galeão, no time do jurídico. Bom, primeiro eu queria agradecer a ABAR pelo convite para participar desse webinar na companhia de tão ilustres colegas, do professor Marçal, e também cumprimentar os participantes. O meu tema é o impacto atual e futuro da pandemia nas concessões aeroportuárias, e a minha ideia é dividir um pouco esse tema em dois, falar brevemente dos impactos já percebidos e um pouco sobre o que a gente está imaginando ser o futuro das concessões. Primeiramente, vale dizer que o setor aéreo está vivendo a maior crise de sua história, e as concessões aeroportuárias, por consequência, sofrem também esse profundo impacto e seus efeitos. Avalia-se que a aviação civil foi o primeiro setor a sentir os impactos da pandemia, porém será o último a sair dessa crise. A boa notícia para a gente é que o Executivo, o Legislativo e a própria ANAC, eles responderam rapidamente a essa crise com algumas medidas emergenciais e transitórias, a exemplo da MP 925, onde foi tratado a postergação do pagamento das outorgas aeroportuárias para final do ano, até dezembro de 2019. Alguns números dessa crise para o nosso setor são bem impactantes, são bem alarmantes. A ANAC, numa dessas medidas, a fim de tentar manter uma malha emergencial mínima, atendendo pelo menos a todas as capitais, colocou uma malha de pé que ela corresponde somente, que ela tem uma frustração, né, de 92% da originalmente prevista para o mesmo período. Alguns aeroportos, ao longo desses meses, amargaram quedas de 98% nas suas demandas. Isso eu estou falando mais ou menos entre meados de março e agora começo de maio. O que a gente tem das poucas certezas, né, que a gente tem desse novo cenário é que, a exemplo do 11 de setembro, a forma de voar vai sofrer profundas mudanças, nem que sejam temporárias, né? Até que a gente tenha aí uma solução farmacológica, que seja uma vacina, um tratamento eficaz ou qualquer uma outra que seja encontrada que tenha efetividade, vamos assim dizer. Até lá, a gente só tem a certeza, né, de que práticas de distanciamento, práticas relacionadas a isolamento social são mais efetivas e obviamente, as de higiene pessoal e limpeza dos ambientes no combate da pandemia. Quando a gente fala de retomada do setor, é um setor que está diretamente relacionado com uma retomada econômica. A gente não tem como pensar em retomada de setor aéreo e por consequência, o aeroportuário, se a gente não estiver falando de uma
de uma retomada econômica atrelada. Com a retomada da economia, a gente vai poder perceber aí a retomada das viagens, seja a lazer ou a trabalho. E a pandemia também, ela traz uma novidade para algumas empresas e para alguns setores, que é o trabalho remoto. E isso tem um impacto direto no nosso setor, porque a tecnologia ela rompeu a barreira do distanciamento através dos encontros virtuais, como esse que nós estamos tendo. E a necessidade das viagens foi decrescendo. E quando a gente tem essa questão impactada com a questão financeira, onde a gente não sabe exatamente como vão ser modelados os preços de passagem a partir do pós-Covid, isso também é bem relevante para o nosso mercado. E aí todo mundo está falando aí do novo normal, né? O que será o novo normal? Para a adaptação desse novo normal, os aeroportos eles vêm se remodelando, terminais e adaptando toda a sua infraestrutura para cumprimento dessas regras, que são regras emitidas pela vigilância sanitária ou até mesmo boas práticas sanitárias, tudo isso para que os passageiros eles encontrem um ambiente seguro, que eles tenham conforto, né, de estar, e que esse negócio tão complexo volte a gerar valor para a economia. Concessão aeroportuária, agora fazendo uma analogia com o que o Carlos falou um pouco antes, concessão aeroportuária não é nada trivial e é um tanto quanto complexa. São contratos realmente muito bem estruturados e até com a sua pactuação de matriz de risco bem definida, tanto que hoje a gente tem muito conforto em falar sobre o tema de força maior, porque ele está dado no contrato que isso é do poder concedente. Mas se trata de um negócio muito complexo e o negócio aeroportuário não é só terminal de passageiros e as atividades comerciais que estão ali relacionadas. Existe uma atividade extremamente complexa e semelhante à portuária, que é o negócio de cargas aeroportuárias, que principalmente durante a pandemia nós podemos vivenciar um grande protagonismo do negócio de cargas na ajuda ao combate à pandemia. Além também que a gente tem negócios relacionados a negócios imobiliários e tudo isso, né? Toda essa pluralidade de negócios e serviços atrelado a um contrato regulado e vinculado a um edital de licitação específico, né? Só para vocês terem uma ideia da importância de um negócio dessa monta, aqui no Rio Galeão, nós temos aproximadamente hoje 15 mil pessoas que são credenciadas, ou seja, elas de alguma forma são autorizadas de forma restrita ou irrestrita a transitarem no sítio aeroportuário. Temos não só os nossos integrantes, mas entes públicos, companhias aéreas, cessionários, ground handlers, catering e os próprios fornecedores e prestadores de serviço. Fora 6 mil, a gente estima mais ou menos 6 mil empregos diretos relacionados ao sítio aeroportuário, tá? Isso, a gente tem um impacto no PIB do Estado, só a concessão de 2,6% do PIB do Estado do Rio de Janeiro. Então, durante a pandemia, a gente teve agora, né, a gente está vivendo uma situação de frustração
de demanda, onde o Galeão chegou a ter somente 3 voos diários domésticos sendo operados do nosso aeroporto. Então, imagine, e alguns poucos internacionais. Então, imagine o tamanho desse impacto na nossa concessão. Dada a importância desse equipamento urbano para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, eu acredito que a pergunta que fica agora é como vão ficar essas concessões após o Covid, considerando que os seus efeitos hoje, eles não são mensuráveis, tão pouco conhecidos. Como é que a gente vai resolver esse problema, o reequilíbrio quando a gente não sabe quando é que vai ser o final da crise e as suas efetivas consequências, né? Como a gente vai manter essas concessões de pé, cumprindo também o seu dever social. No caso dos aeroportos, a gente tem a MP, como eu citei, a 925, que postergou o pagamento das outorgas, que a gente tem um enfrentamento imediato, que é para que as concessões consigam cumprir com as suas obrigações contratuais de pagamento, diante da já frustrada questão orçamentária. Como é que a gente reequilibra isso já de imediato? Esse exercício, né, que a gente brinca que é um exercício de futurologia que a ANAC e as concessões vêm fazendo, é realmente numa tentativa de tratar imediatamente esse problema, porque a vida e a saúde dessas concessões depende desse tratamento emergencial para a questão. Talvez esse exercício ele seja um pouco mais fácil do que tentar adivinhar o que vai acontecer pela frente, considerando até que alguns estudos dizem que a retomada no setor a gente vai ter o status anterior só em mais ou menos 5 anos. Ele pode ser mais fácil por conta da frustração orçamentária, mas ele não quer dizer que ele é mais simples. A concessão de aeroportos ela foi até hoje feita em 5 rodadas, modeladas de forma totalmente diferentes, com projetos diferentes, em momentos diferentes da economia, entre os anos de 2011 e 2019, e a gente tem aí cumprimentos de obrigações, concessões em momentos totalmente distintos dos seus projetos, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser tratado. E emergencialmente para que as concessões pelo menos fiquem de pé nesse primeiro momento. Mas a gente tem uma discussão muito maior, que é a discussão que hoje a gente não consegue tratar de forma clássica, porque não estão previstas nas normas de direito público, né? Que o nosso arcabouço regulatório não dá respaldo a uma reestruturação profunda dos contratos que as concessões aeroportuárias necessitarão. E não me parece ser possível manter esse regramento do previsto no edital, sob pena de que tais concessões não serem mais saudáveis e não poderem mais executar os seus objetos contratuais, o que seria terrível não só para os usuários, mas também para uma economia onde a gente pode colocar que projetos de infraestrutura são fundamentais para que ela seja impulsionada. E para finalizar, eu gostaria de citar ontem um webinar que eu vi com o Dr. César Pereira e o Procurador-Geral da ANAC, o Dr. Gustavo Albuquerque, onde o Dr. César ele colocou para mim muito assertivamente que a administração pública vai ter que ser corajosa no enfrentamento que ela vai ter pela frente na repactuação desses contratos, né? Quebrando paradigmas que estão postos aí estabelecidos de longa data. Para tanto, vai ser necessária a atuação conjunta e efetiva dos órgãos de controle, para que isso tudo seja possível, e não mais de forma posteriori, como classicamente também é feita. Vai ter que ser previamente para que isso tudo tenha segurança, a tão falada segurança jurídica que a gente fala.
E uma coisa que me chamou também muita atenção é que o tempo de resposta, e a ANAC vem realmente sendo muito, muito eficaz com relação a isso, o tempo de resposta do regulador nesse momento vai ser muito valioso para todas as concessões e pode representar a vida ou a morte delas. E isso vai ser muito importante não só para a nossa sociedade, para a nossa economia, mas para também os investidores estrangeiros e locais que vai demonstrar essa segurança jurídica necessária para o desenvolvimento de infraestrutura e dos projetos futuros aí que a gente tem pela frente. Bom, era isso que eu tinha para falar e me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigada. Flavine, você está no mudo. Opa, toda hora esse negócio que vai para o mudo automático. Doutora Viviane, muito obrigada por ter narrado essa experiência, compartilhado um pouco da sua trajetória, principalmente os impactos, né, em tão importante setor da economia, não só as concessionárias, como também, né, as nossas companhias, o setor aeroportuário num todo. Muito satisfeita e é um olhar atento, né, ao futuro, a dimensão dos riscos, esse olhar coparticipativo, dentro de uma ideia maior de racionalidade e segurança jurídica. Enfim, todos nós, reguladores, devemos atuar com muita segurança jurídica e pé no chão. Nesse momento, passo a palavra ao nosso ilustríssimo professor, doutor Marçal Justin Filho, nosso advogado, doutor em Direito do Estado pela PUC, São Paulo. Posso dizer, referência no direito público brasileiro. Possui vasta produção acadêmica, citada Brasil afora. Nosso grande e ilustríssimo professor compartilhará conosco suas reflexões no que se refere a uma nova configuração da contratação administrativa. Mais uma vez, professor, seja muito bem-vindo, né, ao nosso debate virtual da ABAR. Muito bem. Estou no mudo ou não? Não. Não dá. Não. Esse é um programa sério dos webinars. Bom, é uma enorme satisfação participar desse evento. Eu ouvi com atenção a exposição de todos, parabenizo a ABAR por ter organizado esse evento, especialmente na pessoa do Dr. Silvio. Agradeço ao Dr. Fernão por ter, de um modo muito generoso, participado da organização, e todos os que estão nessa mesa virtual e todos que estão nos ouvindo. Eu vou tratar de uma meditação, que é uma meditação que não é fácil a ser feita neste momento. Em 1945, logo que terminou a guerra, quando a Universidade de Heidelberg voltou a funcionar, depois de uma destruição absurda do mundo e da Alemanha, Gustav Hadbruck ficou famoso por ter distribuído a todos os alunos um pequeno panfleto chamado 5 Minutos de Filosofia do Direito. Basicamente, o que ele queria dizer é que há momentos na história, momentos de desastre, momentos de crise, em que o conhecimento vulgar do dia a dia, o conhecimento tradicional não nos dá solução para a dimensão gigantesca de um novo contexto. Essa meditação me vem à cabeça a propósito da atual situação e de tratar com um mínimo de racionalidade, um mínimo de segurança, um tema que é do colapso geral do direito administrativo brasileiro, especialmente na parte contratual, especialmente, eu diria, inclusive nos princípios da regulação. E invocar desde logo, quando vai dizer, não, você vai fazer filosofia fora do mundo. Não, não é isso. Eu vou apenas tentar uma releitura do direito brasileiro em vista das circunstâncias, partindo basicamente de 2 dispositivos de direito positivo. O artigo
20 da lei, introduzido pela Lei 13.655, da LINDB, diz: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Todos nós conhecemos esse dispositivo. E todos nós temos feito referência a ele. E o artigo 22 diz: na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Esse outro dispositivo também é citado, só que todo mundo só cita isso para se defender do Tribunal de Contas. Para dizer, olha, o Tribunal de Contas não pode me punir por quê? E, na verdade, esses dois dispositivos têm uma dimensão muito mais ampla, muito mais consistente, porque estabelecem o parâmetro de atuação que norteia a atividade da administração pública e norteia a atividade do regulador. Ou seja, trata-se de, em última análise, embora não haja grande consciência disso por parte dos próprios estudiosos de direito, de uma consideração do chamado método pragmático. O método pragmático, alguns dizem filosofia, mas os próprios autores que conceberam esse enfoque, que foram Peirce, William James e John Dewey, no final do século XIX, nos Estados Unidos. Esse método pragmático, ele parte do um conjunto de asserções que se relacionam ao reconhecimento da ausência de verdades absolutas e imutáveis. A vida é dinâmica, a verdade é dinâmica, o direito é dinâmico e a experiência de todos nós é variável e imutável. Nesse contexto de mutabilidade, há uma enorme importância do contexto na produção daquilo que é a nossa vida. As nossas concepções de vida, o nosso direito, são produzidos em face de um determinado contexto que condiciona não apenas o modo como nós vemos esse direito, mas o seu conteúdo, obviamente. E, por fim, a terceira dimensão do método pragmático é a necessidade de avaliar os efeitos e consequências das decisões que são adotadas. É indispensável incorporar o consequencialismo, ou seja, a ponderação sobre diferentes alternativas em face de diferentes resultados e formular uma escolha da alternativa que pode produzir o resultado mais satisfatório. Se eu sintetizar isso, a gente pode ler de novo os artigos 20 e 22 da LINDB. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Isso significa que quando você regula, você tem que tomar em mente qual vai ser a consequência daquilo que você escolheu, independentemente da avaliação exatamente e precisa do que está previsto numa norma, porque a interpretação dessa norma sempre contempla diferentes soluções. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Isso é para defender o Tribunal de Contas. E as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Isso também é para defender o Tribunal de Contas, mas não é apenas para defender o Tribunal de Contas. Isso é a cartilha do regulador. Ou seja, a cartilha do regulador significa que quando você vai exercer a tua gestão, você tem de considerar os obstáculos e dificuldades reais da existência e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrados. Ou seja, trata-se de reconhecer a concepção pragmatista e desse cenário, o que nós temos o chamado direito administrativo tradicional. O direito administrativo tradicional, digamos assim, é aquele com o qual nós tínhamos convivido até janeiro, fevereiro e março de 2020. Esse direito administrativo tradicional tinha pressupostos herdados do direito francês da primeira metade do século XX. Ou seja, quando você começa a falar de concessão e de serviço público, você é imediatamente remetido às primeiras decisões na virada do século XIX para o século XX, na França. O que o Conselho de Estado tinha imaginado, o que Gese pensou, o que o Riou pensou,
O que os franceses pensaram? Isso numa época que não tinha nem avião. Ou seja, o avião era brincadeira ainda. Numa época que não tinha supermercado, numa época que não tinha internet, numa época que não tinha webinar, obviamente. Se você falasse disso, as pessoas iam dizer, você é insano, vamos internar você. O direito administrativo tradicional tem esse pressuposto e ele resulta do trabalho de doutrinadores da segunda metade do século XX. Eu vou fazer um desafio para todos os juristas que estão compartilhando esse momento, e juristas eu digo todos os que trabalham com direito. Quantas vezes vocês citaram nos seus trabalhos Elie Lopes Meireles? Quantas vezes vocês citaram Celso Antônio Bandeira de Mello? E eu não vou criticar nenhum dos dois. A questão é simples. Sabe em que ano morreu o Elie Lopes Meireles? 1990. A maior parte de vocês não tinha terminado o curso de Direito quando Elie Lopes Meireles morreu. E a gente cita, como diz Elie Lopes Meireles no seu Direito Administrativo Brasileiro. O Direito Administrativo Brasileiro, do Elie Lopes Meireles, é o Direito Administrativo de 1950, 1960, 1970. O Celso Antônio Bandeira de Mello, vocês sabem qual é a idade do meu ilustre professor? Eu fui aluno dele e eu prezo profundamente, eu respeito com grande intensidade. E nasceu em 1936. Ele tem 83, quase 84 anos. Vocês têm pais, avós, eventualmente, com 83, 84 anos. Eu tenho uma mãe de 96. Eu converso com ela, mas eu não converso sobre a minha realidade atual. Não tem como. É muito difícil eu conseguir descrever a realidade atual, porque eu tenho 65 anos. E eu fui formado em 1980, 90 e 2000. E os meus pressupostos de direito administrativo não correspondem mais à realidade. Ou seja, houve um descolamento entre a circunstância da realidade contemporânea e o direito administrativo dogmático. E daí nós temos uma crise de pandemia, que tornou evidente, da noite para o dia, o colapso dos instrumentos e institutos clássicos do direito administrativo. Como que você vai aplicar um contrato que foi feito em 2011, ou pior, há concessões com 30, 40 anos, cuja pactuação, concessão de porto, foi feita em 1997. Como que você vai aplicar esse contrato nessa realidade, tentando adaptar esse contrato mediante o uso dos instrumentos que foram de hoje, a teoria da imprevisão? Vocês sabem quando que a teoria da imprevisão foi inventada, foi desenvolvida e foi concebida? Depois da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, na França. Não tinha energia nuclear. Ou seja, as alternativas para o aplicador do direito na atual situação são basicamente duas. Ou você caminha de costas para o futuro, ignora a realidade e mantém-se aferrado ao passado, ou você revê criticamente os institutos existentes. O direito, tal como uma entidade viva, dinâmica, e tenta adaptá-lo às exigências e circunstâncias. Ou seja, há um desafio enorme para o regulador. É o desafio entre segurança e adequação. Todos nós, e eu ouvi a referência contínua nas diversas manifestações anteriores, sabemos que o valor essencial da regulação é a segurança. Sem dúvida. Mas eu pergunto, na atual pandemia, como a gente vai falar de segurança? Pessoal, inclusive. Você vai ficar fechado em casa pro resto da sua vida, meu amigo? Eu não estou falando nenhuma questão política, nada. Mas nós vamos ficar fechados em casa o resto da vida por causa da segurança? Ou nós vamos ter de nos adequar aos novos tempos? Você vai ser obrigado a lavar a mão várias vezes. Muito mais do que você lavava antes. Já está fazendo isso. Pois é. Você está adequando as suas circunstâncias à nova realidade. E, eventualmente, você vai ter de fazer coisas que você não fazia e parar de fazer coisas que você fazia. E isso significa
como todos vêm dizendo, um novo normal. Quando a gente ouve a expressão novo normal, a gente até trata isso com uma certo desprezo, digamos assim. Mas o que está se dizendo, em última análise, é que o padrão anterior não serve mais. Se o padrão anterior não serve mais, como você vai ficar ferrado a ele? E como você vai invocar segurança jurídica na atividade regulatória, na atividade jurídica e assim por diante? Se a segurança jurídica significa manutenção precisa e exata, inalterada, do modelo existente há 20 anos atrás, não tem como você manter a segurança jurídica. Porque daí você não vai cumprir a sua função essencial como regulador, que é ter serviços públicos adequados, convenientes, a preço módico. Eventualmente, se você quiser manter a segurança jurídica a todo custo, você não vai ter nem mais serviço público. Vai acabar o serviço público. Vai à falência o serviço público. Essa é uma consciência que nós temos de ter todos nós. Portanto, é necessário uma regulação renovada. Ou seja, eu falo para reguladores, eu não sou regulador, portanto, vocês vão dizer, mas é muito fácil você falar porque você não está na nossa pele. É verdade, eu não nego isso. É muito mais fácil falar isso não sendo regulador do que sendo regulador. Mas, enfim, a minha função como doutrinador é formular soluções para o futuro e não para o passado. Eu ficar aqui para vocês dizendo coisas sobre o passado seria uma inutilidade. Se eu estivesse falando só coisas do passado, eu sugeriria a vocês que desconectassem e dissessem, olha, esse sujeito não diz nada que me seja útil. Ele ficar falando de equação econômico-financeira, vinculação edital, etc., não resolve a minha vida. Você precisa renovar a regulação. Todos nós precisamos renovar a regulação. O Brasil precisa renovar a regulação. Isso significa um exercício de desafio para todos nós. Porque todos nós estávamos acostumados com aquela nossa vidinha. Seja ela, fosse ela boa ou não, mas estava acostumado com isso. E o nosso desafio é precisamente que nós fomos tirados da nossa zona de conforto. Nós precisamos revisar, alterar, adequar os parâmetros que norteavam o nosso modo de ver o mundo e o nosso modo de exercitar a regulação. Como se fará isso? Através, minha sugestão, de uma série de métodos. O conteúdo eu não vou dizer para vocês. O que você deve decidir em cada caso. Mas existe um procedimento que tem de ser adotado, que é um procedimento que nós conhecemos, talvez. O primeiro ponto é a transparência. Ou seja, tudo que tiver de ser feito tem de ser feito de um modo absolutamente transparente. Não se admite, nesse cenário que nós temos, qualquer decisão que seja tomada sem ouvir manifestação de todos os interessados e dar conhecimento a todos de um modo absolutamente não opaco. Segundo lugar, o procedimentalismo. A exigência de formalização do processo decisório mediante um procedimento. Toda decisão precisa ser precedida de um procedimento detalhado e minucioso. Ou seja, não tem como você decidir, olha, agora a gente vai reduzir a tarifa de água porque a gente acha que está muito caro. Ou segundo, terceiro, você tem de comprovar isso, você tem de verificar isso. E o terceiro ponto é o consequencialismo. É indispensável a avaliação dos efeitos das decisões adotadas, o que envolve conhecimento científico. Acho que todos nós ouvimos de algum modo ou não, direto ou indireto, a enorme discussão que se pôs no Supremo Tribunal Federal, na doutrina, sobre a medida provisória 966, aquela que falava do erro grosseiro. Aquela que dizia que o administrador não seria responsabilizado pessoalmente, somente o seria em caso de tomar decisão nociva com dolo ou erro grosseiro. Vale a pena ler 2 votos, pelo menos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, e o voto do ministro Gilmar Mendes. Em ambos esses votos, estão estabelecidos os parâmetros que têm de nortear toda e qualquer decisão regulatória da autoridade pública no Brasil.
Entre elas está, de modo destacado, a questão da influência do conhecimento científico, a influência de padrões externos à vontade do regulador. Está definido nesse julgado, nessas decisões, a relevância como fundamento de validade da decisão regulatória, a comparação entre diferentes alternativas que a autoridade pode adotar e as suas consequências e a escolha daquela solução que seja respaldada pela ciência, pelo conhecimento técnico especializado, na medida do possível, obviamente. Em quarto lugar, a intensa utilização dos recursos tecnológicos. Ou seja, nós vamos caminhar para a utilização de inteligência artificial. Isto é inevitável. Nós não temos como negar isso. E a inteligência artificial pode nos dar subsídios quanto à solução a ser adotada, de um modo, inclusive, de limitar a responsabilidade pessoal do gestor público. E, enfim, outro ponto é o consensualismo. O consensualismo não é apenas fazer um acordo com o regulado. O consensualismo é reconhecer o fim da concepção autoritária do exercício do poder público. É reconhecer que, embora você tenha um poder concedente, um concessionário e um usuário de serviço público, isso não autoriza uma postura autoritária, arbitrária, prepotente por parte do exercente do poder público. O consensualismo significa que ou nós reconhecemos a conjugação de interesses, ou então nós não teremos uma viabilidade de solução. Dentro desse contexto, nós vamos ter que adequar os atos passados às novas circunstâncias. Ou seja, equação econômico-financeira é um conceito bonito, interessante, mas que vai ter de ser enfrentado e eventualmente alterado como um único modo de preservar a existência do serviço público objeto da concessão. Isso significa o quê? Você pode preservar o espírito, algum tipo de núcleo, só que vai haver a restrição equitativa e equilibrada dos direitos e obrigações de ambas as partes. Você não vai poder, como poder concedente ou como autoridade reguladora, exigir que o sujeito cumpra certas obrigações que são inviáveis, mais inviáveis, inúteis. Por que você vai manter o funcionamento de um aeroporto quando tem 5% no movimento? Por que você vai manter o funcionamento do serviço público nas mesmas condições quando não há mais receita tarifária? Como que você vai fazer quando uma parte significativa dos usuários de serviço público não tem dinheiro para pagar a tarifa? Obviamente, isso envolve uma solução norteada por todos esses parâmetros que rejeite e repila o enriquecimento sem causa e neutralize a onerosidade excessiva. E eu concluo. Nós temos uma espécie de conjugação entre pragmatismo e principismo, digamos assim. Os princípios continuam existindo, mas a solução a ser dada depende de uma avaliação pragmática, que preserve os valores constitucionais, porque o essencial, nesse cenário, é a realização do compromisso assumido no artigo 3º da Constituição de 88. Quem não leu o artigo 3º da Constituição, eu sugiro que leia. É a síntese do compromisso da nação brasileira consigo mesma. É o compromisso com o desenvolvimento nacional sustentável, com a eliminação da pobreza, com a realização da redução da desigualdade regional, com a realização, é isso que importa. Esse é o resultado que nós temos de obter. E se a gente ficar olhando para o passado, a gente vai perder mais 20 anos, 30 anos, simplesmente homenageando os franceses do início do século XX. E, portanto, ou o pensamento do professor Marçal Jutem Filho, que é um pensamento antigo. Ou seja, todos vocês têm muito mais responsabilidade do que a gente podia pensar e do que vocês podiam pensar, porque o regulador talvez seja a autoridade mais importante nesse momento, porque vai ser responsável pela mudança desse cenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Marçal, pela brilhante exposição, né? Mais uma vez, os novos tempos nos obrigam a repensar nos atributos do processo regulatório, a repensar na participação, na importância da simetria de informações, na dimensão das expertises, no conhecimento científico, e assim vai, porque os desafios só se acumulam, a dimensão dos riscos, né, está aí, e precisamos repensar os institutos, repensar os contratos, a lógica, né, estabelecida, sair dessa roupagem do antigo, do velho, do estatizante, né? Os tempos atuais nos obrigam a enfrentar os desafios. E a BAR, né, como uma importante associação, agrega isso, agrega esses debates, né, em torno do que há de melhor, em torno de aprofundar os conhecimentos, aprofundar o cenário da regulação em si, visando sempre essa atuação dialógica, né, essa atuação em parceria dos agentes institucionais. É isso que nós esperamos diante desse ciclo, né, que só tem batido a nossa porta e nos angustia, né, a nós reguladores. Meus amigos, agora vamos dar início às nossas perguntas. Aqui a primeira. Me parece que tem a ver com o nosso amigo palestrante, Dr. Carlos. Aqui, ó. A Sheila da Gergues gostaria de aprofundamento sobre as alternativas que as agências reguladoras poderiam implementar para os serviços públicos regulados, onde não exista contrato formal, como exemplo nos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, saneamento, estações rodoviárias e etc. Fiquem à vontade para responder. Carlos, gostaria de expor? Sim, obrigado, Flavine. Até antes de responder a pergunta, queria fazer algumas observações. Os expositores anteriores, muito brilhantes, e tivemos uma abordagem muito interessante. E aí, falando até um pouquinho como regulador, eu anotei aqui três passagens que eu achei muito interessantes para nós enquanto reguladores. Doutora Carmen, quando ela fala sobre os órgãos de controle, a nossa preocupação com os tribunais de contas, né? Realmente, um dos grandes problemas e uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é em relação ao entendimento da regulação por parte dos tribunais de contas. Então, às vezes, o regulador ele tem medo, né, aquela questão do apagão das canetas, a preocupação de como é que nós vamos agir diante de um futuro entendimento do Tribunal de Contas. Eu, particularmente, aqui na área SPCJ, no Estado de São Paulo, nós percebemos que o Tribunal do Estado de São Paulo é um tribunal que ele tem uma visão ainda muito restrita em relação ao papel de inovação da regulação. Então, os reguladores eles têm bastante medo de inovar frente ao que pode existir ali pela frente. Isso tem reflexo direto naquilo que a Viviane destacou, que é essa ideia do tempo de resposta do regulador. Nós temos ali o prestador muito sufocado, esperando uma resposta do regulador, e o regulador estrangulado dentro dessa pressão do prestador, que tem necessidades, e o medo do que acontece ali depois com o entendimento do Tribunal de Contas. Então, e aí se completa com essa ideia do professor Marçal dessa regulação renovada. Olha como fica o regulador nesse novo cenário. Ele é pressionado pelo prestador, pressionado pelo Tribunal de Contas e precisa ter uma ação inovadora. Então, dentro desse papel é que surge essa nossa diretriz da BAR, das 20 novas ideias aqui, do que nós chamamos aqui anteriormente de 20 recomendações regulatórias diante da pandemia. E tentamos inovar um pouco, aí vamos partir para a resposta da pergunta, né? Tentamos inovar um pouco, trazendo alguma luz para essas hipóteses onde eu não tenho contrato. E o que é que nós pensamos? Olha, não temos contrato, né? Não temos regras muito claras, como são as regras dos contratos que a Viviane explanou. O que a gente pode propor para uma autarquia ou para uma companhia estadual que não tem contrato de programa ou não tem contrato de concessão? O que ele faz nesse momento?
né? A gente tentou trazer alguma luz e disse, olha, a ideia que nós temos aqui, Sheila, para vocês seria, olha, a agência reguladora seria como um farol nesse momento. Ela tem que procedimentalizar diante da falta de regras contratuais ou regras regulatórias anteriores. Então, a ideia é que a agência reguladora, nesse vazio de regra contratual, que ela crie procedimentos através de uma resolução, de uma deliberação, né, e crie algumas relações jurídico-regulatórias entre regulador e regulado nessa situação de pandemia. E quais seriam, basicamente, essas recomendações para a procedimentalização? Primeiro, buscar uma ação coordenada com os titulares, né, nessa emissão de normas que tem ocorrido. A gente tem visto muito que os estados têm criado normas proibindo corte, suspendendo pagamentos, criando isenção de tarifa social, dentre muitas outras ações. Então, é papel do regulador orientar o titular, né, no caso o estado ou o município, que essa criação dessas normas que tem impacto na prestação de serviço, que elas têm de ser comedidas, porque isso vai ter um impacto ou na saúde financeira imediata do prestador de serviço, ou pode trazer problemas aqui de onerosidade excessiva para o contrato. Então, a gente tem percebido, e aí talvez é nossa preocupação, que algumas ações até mesmo populistas, né, que você cria isenções, proíbe cortes, você cria isenções demasiadas, sem pensar na saúde financeira que vem depois a ser afetada do prestador. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa. Ações pontuais que às vezes são demasiadas e até mesmo populistas, que podem causar depois problemas de onerosidade excessiva para o prestador ou até de uma própria falência do serviço público, como destacou o professor Marçal. Voltando um pouquinho para o regulador, nós podemos ter algumas ações específicas também dentro da regulação para tentar minimizar impactos e custos no prestador nesse período de pandemia. Por exemplo, reavaliar prazo de processos, né? Suspender prazo de processo. Temos muitos termos de ajustamento de condutas firmados com a própria agência para que você tenha lá não conformidades, você tenha investimentos necessários em algumas ações. Então, pensar esses termos de ajustamento, alargar esses prazos, seria uma hipótese de minimizar custos. Né? Uma outra hipótese seria rever ou suspender a aplicação de sanções pelo regulador nesse período. Ou seja, repactuar de uma forma geral alguns aspectos que trariam essa relação entre custos que existem agora, então reduzir os custos do prestador e em face daquele que são os problemas da queda de receita de arrecadação deles. Então, talvez esse seja um parâmetro muito interessante para o regulador nesse momento, dentro desse aspecto onde eu não tenho contrato. E aí isso é um pouco da diretriz que a ABAR tem traçado. Acho que é uma norma que não vai ter aplicabilidade, já que não tem um fundamento legal. Não é uma norma federal, mas é uma recomendação da ABAR para todos os regulados, já que a gente busca parametrizar algumas coisas. E aí vai muito no sentido daquilo que a ABAR tem proposto. Então, até parabenizar a iniciativa do Jorge Werneck, que dentro desse estudo, ao Hélio Castro, o nosso coordenador da CTSAM, e ao Dalto Brock, o nosso coordenador da CTG, que tem orientado nesse sentido. Era isso. Muito obrigada, doutor Carlos. Como sempre, muito brilhante, objetivo. Na sequência, passo para a segunda pergunta. Ela é direcionada ao nosso professor Marçal e veio de um colega, né, parceiro meu da regulação, doutor Washington Monteiro. Ele pergunta: professor Marçal, na sua visão, a regulação estaria em que classificação da LINDB? Administrativa ou controladora? Com a palavra, nosso ilustríssimo mestre. Bom, eu acho que no meu enfoque se trata de uma atuação administrativa. A ideia do controle aí não é propriamente a atividade controladora prevista na LINDB, tem a ver muito mais com o controle interno e externo, e essa terminologia, digamos assim, se destinou a impedir uma argumentação que poderia surgir para evitar que as normas da LINDB fossem vinculantes para os tribunais de contas e para o Ministério Público.
se você simplesmente se referisse à atividade administrativa e atividade judicial, haveria a possibilidade do Tribunal de Contas dizer, bom, eu não sou poder judiciário e, portanto, não se aplica a mim essa disciplina. E, por outro lado, eu também não sou atividade administrativa, propriamente dito, não sou uma autoridade administrativa, porque os tribunais de contas fazem parte, em última análise, da estrutura constitucional da organização do Poder Legislativo. Então, são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Então, quando se fez a elaboração, a redação da NINB, se introduziu uma figura explícita da instância controladora, de modo a que não houvesse dúvida que o Tribunal de Contas estava sujeito às normas da NINB. E, portanto, a ideia é instância controladora na acepção de controle interno e externo, basicamente controle externo. E a atividade da agência reguladora, ainda que exista toda uma controvérsia sobre o tema, ela, a meu ver, ainda se enquadra no conceito de administração pública, ela integra a administração pública e desenvolve uma atividade administrativa reguladora que tem um novo perfil em virtude da evolução jurídica, civilizatória, mas estaria dentro, a meu ver, da classificação de atividade administrativa. Muito obrigada, professor, nosso doutor, luminar do direito público. Terceira pergunta. Essa, né, ela é focalizada no professor Marçal e no nosso doutor Carlos. Professor Marçal e doutor Carlos, qual o entendimento em relação à possibilidade que se avizinha de sobreposição e acúmulo de normas e regras administrativas e regulatórias, entre parênteses, nos 3 níveis federativos? Ela foi formulada pelo Dr. André Filippini. Com a palavra... Eu começo. O tema, ele, na verdade, a gente está na dimensão regulatória, especialmente na regulação de saneamento, percebendo, mas não apenas, mas mais a regulação de saneamento, porque esse é um tema que, ao que parece, é comum à maior parte da plateia. A gente está sentindo uma dificuldade que é a dificuldade clássica da Federação Brasileira. Ou seja, o Brasil construiu uma federação sem modelo, sem paradigma, sem nada, de tal modo que nós temos uma enorme dificuldade em definir as competências federativas. Quem inventou a federação foram os Estados Unidos da América. E eles criaram alguns critérios discriminatórios de competência que são razoavelmente seguros. Nós criamos uma federação que não era bem uma federação com a proclamação da República e veio vindo, e a Constituição de 1988 elevou os municípios a partícipes da federação, o que é uma revolução no conceito de federação, e atribuiu competências políticas e legislativas e administrativas a todas essas esferas. Portanto, isso vem gerando uma pluralidade de conflitos que ninguém conseguiu resolver até agora. Por exemplo, direito consumidor. Não se trabalha, a maior parte das pessoas que está aqui não trabalha com direito consumidor. É um inferno direito consumidor. Proteção do meio ambiente. É um inferno proteção do meio ambiente. Essas dificuldades já existiam. Ninguém sabia exatamente. Se precisa de uma liberação, por exemplo, se precisa de licença ambiental. Quem que dá licença ambiental? A União, o Estado, o município, todo mundo dá licença ambiental. E daí você tem de obter licença ambiental para todo mundo. Essas são dificuldades existentes. No tocante à competência regulatória, o governo federal nunca se preocupou muito com o assunto, porque ele estava preocupado com as atividades que eram competência privativa dele, ponto. Energia elétrica, como foi observado na excelente exposição do Carlos. Ou seja, energia elétrica, telecomunicações, etc. Agora, quando você tem alguns serviços públicos que são de competência inquestionavelmente local, mas não tanto, não tão inquestionavelmente, daí você tem uma série de problemas. E daí você vai enfrentar essa dificuldade com mecanismos que a gente pode dizer, em termos vulgares, de morde e assopra.
Que você vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. Então, você diz assim, olha, o município é o titular do serviço público de saneamento, às vezes. É titular único, às vezes. Então, você tem consórcios públicos. Agora é diferente. Você tem região metropolitana. Agora é diferente. Pode fechar a cidade, o município? Pode, talvez não. Eu dou um exemplo que está acontecendo aqui agora em Brasília, só para vocês terem uma ideia da situação, que às vezes a gente acha que a nossa situação é a pior de todas, e daí fica igual aquela parábola da cruz, que o sujeito vai à noite lá e pega a cruz mais leve e descobre que era a própria cruz. Então, é mais ou menos assim. Às vezes a gente está, mas a situação é um desespero. Nem todo mundo está também numa situação tão boa. A Justiça Federal de Brasília resolveu que vai disciplinar a abertura e fechamento do comércio e das atividades aqui em Brasília. E daí, uma procuradora da República entrou com uma ação e foi dado uma liminar para estabelecer que o fechamento vai ser nos seguintes termos. Nos primeiros 15 dias abre não sei o quê, nos outros 15 dias abre não sei o quê. O Poder Judiciário está definindo isso. Federal. Sendo que o Distrito Federal é um ente federativo não sujeito à competência da Justiça Federal. Existe uma Justiça Distrital. A Justiça Federal resolveu deliberar sobre o assunto. Houve uma decisão, um recurso do GDF, houve uma decisão sobre o assunto numa liminar, e hoje a liminar foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dizendo que por hora vai ficar assim mesmo. A Justiça Federal vai definir o que abre e o que fecha no comércio e na atividade empresarial do GDF. Por que eu estou falando da história? Porque eu não sei explicar qual é o critério para dizer, olha, como que a Justiça Federal vai intervir sobre o assunto, sendo que o Supremo Tribunal Federal já disse que a competência para determinadas medidas é de estados e municípios, e eu não sei bem se é dos estados ou é dos municípios. Ou seja, a gente acaba fazendo um exercício que é um exercício de argumentação. Qual é o critério que você vai adotar? O critério do interesse imediato. Então, qual é o interesse imediato? Agora, que vai ficar muito difícil de responder, eu não tenho solução, eu não tenho certeza sobre o assunto e eu não tenho uma resposta, o que é dramático, porque o que a gente pretende, como eu dizia, quando fala de regulação, é pelo menos um mínimo de segurança jurídica. Então, a gente não sabe se o município vai deliberar, se o Estado vai deliberar, etc. Eles vão deliberar e, eventualmente, isso vai terminar no Poder Judiciário, eventualmente, isso vai terminar no Supremo Tribunal Federal daqui a 20 anos. Ou seja, a gente tem uma situação muito difícil. Queria só fazer, então, uma complementação em relação ao que o professor Marçal destacou, que realmente, agora falando um pouco enquanto regulador, surge essa grande preocupação. O que é que a gente percebe? Um pouco do que o professor Marçal destacou, nós temos hoje um grande conflito do que seria o centro do poder, né? Ou seja, eu tenho norma estadual, eu tenho norma municipal, eu tenho norma federal, e a nossa preocupação enquanto ABAR, enquanto reguladores, é que não exista, dentro de toda essa confusão normativa, ainda existam normas dos reguladores para fazer contraposição a tudo isso. Então, o que é que a gente tem pensado e qual que é a nossa preocupação? Primeiro, usar um pouco daquilo que a lei do Covid, a 13.979, ela diz sobre a necessidade de articulação prévia com o regulador, foi o que a Carlen destacou um pouco, dentro do enfrentamento da normativo para a pandemia. Então, qual é a nossa preocupação? Eu sei que nós temos lá decretos municipais que falam que deve dar isenção para tarifa social, ou uma lei municipal. Aí depois eu tenho regra do Estado que vai e concede isenção de tarifa social para todo um grupo. E o regulador ele fica um pouco perdido dentro de todo esse conflito de normas, o que é que ele vai fazer? Então, o que a gente tem pensado aqui? Primeiro, a agência, dentro dessa ideia de uma articulação prévia, ela tem que normatizar pouco, né? Somente dentro dessa regra que nós colocamos aqui, que foi destacada na pergunta da Sheila, quando eu não tenho contrato, então eu procedimentalizo, né? Mas onde eu tenho contrato, o que é que eu faço? Eu realço a postura colaborativa da agência.
ou seja, busco uma integração entre regulador, o concessionário e o poder concedente para que eles conversem e criem instrumentos para enfrentamento. E eu tento, dentro dessa ideia de buscar informações, minimizando ao máximo a simetria, tentar imaginar lá na frente qual é o tamanho desse desequilíbrio. Então, a nossa preocupação é que, como foi destacado aqui pelo André, é que eu não tenha mais normas também do regulador. É que eu tente entender qual que é o nível hierárquico dessa norma. Então, se a titularidade é municipal e a prestação é por uma autarquia, eu reconheço que eu tenho ali uma norma municipal com validade. Tento orientar o titular para que essa norma seja uma norma que não tenha grande impacto financeiro, então não dá para isentar todo mundo, suspender a cobrança de todo mundo. E tento trazer essa postura colaborativa de orientação e, quando possível, né, normatizar dentro desses vazios. Mas o nosso grande problema hoje, e acho que é a preocupação também do André na pergunta, é como é que eu vou mensurar tudo isso. E aí o professor Marçal destacou com propriedade. Não dá para saber quando é o amanhã, quando é o novo que vai se aflorar, quando é que termina essa pandemia e quando é que eu tenho um fato que eu posso classificar como extraordinário ou não e quantificar exatamente. Então esse é o grande desafio. E a postura colaborativa da agência, e não tentar ser mais um instrumento de normatizar e criar regra diante de tantos conflitos de normas, né, que tenha só essa preocupação com minimizar a assimetria de informação. Muito obrigada, Carlos, pela brilhante exposição, doutor Marçal, sempre muito objetivo nas suas colocações. Nesse momento, meus amigos, em virtude do horário, né, antes de passar para as considerações finais, eu vou registrar aqui, tá, em nome da ABAR, um elogio, né, advindo do nosso vice-presidente, doutor Fábio Alho, que é importante não só a gente fazer rodadas de perguntas, como também registrar os elogios. Ele é diretor-presidente da AGEMAN. Ele escreveu aqui para mim: não me surpreende o altíssimo nível, clareza e transparência jurídica desse excelente webinar. Aprendizado e segurança. Parabéns a todos os envolvidos. Muita gratidão. Isso para nós da BAR é um presente, é muita satisfação, é uma alegria e tanta, né? Receber essa reciprocidade do nosso público, porque nós fazemos esses eventos diretamente para vocês com muito carinho, nesse momento que todos nós estamos, né, em reclusão nas nossas casas, né, enfrentando, né, esses desafios, né, essa série de riscos, enfim. Nesse momento, eu gostaria, se a doutora Carlinha, a doutora Viviane quiser traçar alguma consideração adicional, se tiver alguma palavrinha que venha resumir suas percepções, né, dentro do que o nosso colega Carlos abordou e nosso ilustre professor também Marçal, fiquem à vontade. Uma palavra final, o que vocês quiserem, né, expor aqui com o nosso público virtual, é sempre muito bem-vindo. Viviane? Eu vou falar muito rapidamente, então, Flavinha. Me parece que eu agradeço aí mais uma vez e numa situação de realidade que se impõe, eu nos desejo sorte, porque é o que a gente vai precisar daqui para diante. Sorte e muita meditação, reflexão e fundamentação aí para as condutas que a gente vai tomar. Obrigada. Obrigada a você. Doutora Viviane? Bom, eu acho que ficou bem claro essa questão do enfrentamento que a gente vai ter aí pela frente e ratificar a necessidade de uma postura clara e de enfrentamento para essa nova realidade que não vai adiantar a gente ficar falando que não era previsto, que eu não sabia e que realmente está dado. Isso aí realmente não tem nada que a gente possa fazer ou que pudesse ter feito para mitigar esses riscos. Então, que a gente tenha realmente capacidade e coragem para enfrentar aí a nova realidade
e conseguir vencer aí os desafios que vão se impor nos próximos anos. É isso aí. Muito obrigada, viu, doutora Viviane? Registro aqui, meus amigos, a presença do nosso coordenador jurídico, doutor Dalto, registro aqui a presença do nosso regulador, doutor Ivan da DASA, doutor Hélio da Arcesp, Josiane da Genersa, Marcos Simonini, Mariano Washington Birajara, Juliana Carvalho, Fábio Ferreira, muitos reguladores, né? Elogios, chuva de elogios, né? Muita gratidão a todos vocês. Em nome da BAR, com muita alegria e honra, agradeço a realização deste evento, a participação de todos vocês, sublinhando gratidão aos não menos gentis expositores que dividiram essa manhã conosco, tá? Cujas lições vão nos fazer refletir, né, aos desafios, às perspectivas, mais ainda, abraçarmos as instituições, o diálogo, a racionalidade, né? E vocês que estão aí do outro lado da telinha, não deixem de responder a nossa pesquisa de satisfação. Para nós da BAR, mais uma vez, é muito importante, porque fazemos tudo sempre visando o melhor para você, regulador, estudante, profissional do direito, técnico, tá? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.